Deu? Pode começar? Pode ir, canta aí. Tchan, 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 tchan. É que é grande a música, né? Tchan, 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 tchan. Ele quer cantar tudo. Começando mais um Techsovers Podcast. Esse episódio dedicado a notícias que o André trouxe e eu não tenho a menor ideia. Eu sou o Matheus Zanenberg, aqui tá André Nunes comigo e vai trazer várias notícias aí que estão quentes na semana. Salve. Esse é o episódio de notícias by Techsovers, né? Falar de assuntos polêmicos, outros nem tanto. As notícias de hoje são, tá? Vamos falar de CEO pedindo demissão. O CEO do GitHub meteu o pé. A galera tá preocupada se vai ter GitHub amanhã para poder manter os repositórios de código. Já falar um pouquinho sobre isso. GPT-5, geral preocupado porque os caras fizeram um lançamento que foi meio controverso, no mínimo. E também vamos falar de política. Eu descobri que o Matheus não estava ligado do tarifaço, então a gente vai falar de tecnologia e tarifaço hoje também no episódio de tecnologia, porque estamos aqui para isso. Pô, primeira notícia relevante aí dos últimos dias, e aí até os devs ficaram preocupados, porque o GitHub, ferramenta querida de todo mundo, a Microsoft tinha comprado lá e tal, né? Tem toda a onda de o que vão fazer com o GitHub, vão começar a cobrar, lançar novos produtos, copiloto e tudo mais. Mas o que aconteceu é que o Thomas Dompke, se é assim que pronuncia o nome do cara, né? Pediu demissão. Resolveu que ele vai para outra, vai fundar outra startup, sei lá o que o cara vai fazer. Mas a preocupação de geral é o que vai acontecer com o GitHub. Acho que tem algumas coisas pra gente poder trocar uma ideia aí nessa notícia. Primeiro é o fundador que ficou lá um tempo, segurou a onda, mas deve ter acabado o burnout dele. Eu já ia perguntar isso. Não, eu não sei detalhes, aqui a gente já tá especulando, né? Então, supostamente, eu vou dizer assim, decidiu meter o pé pra poder fazer outras coisas. Não vazou nada dos... Eu falei no início, né, que eu não conheço as notícias. Eu simplesmente não vejo notícia de nada no mundo, nada. Então, nenhuma. Esse é um detalhe que dificulta o episódio, mas a gente tá aqui pra isso, tá? Então, mas o teu papel é trazer a notícia. Eu vou ser uma pessoa isenta que vai comentar. Não tô sendo influenciado por nada. Entendi, isento. É essa a postura. Então, tá bom. Mas a notícia é que o cara pediu demissão, foi fazer outra coisa. E aí a comunidade tá preocupada com o que vai acontecer com o GitHub, né? Porque a gente já viu algumas coisas que foram incorporadas pela Microsoft. Exato. O que acontece, né? A gente já falou de Microsoft. O que acontece? Tem um episódio no Spotify, vai encontrar, que esse não tava no YouTube, que é o André metendo o pau na Microsoft o episódio inteiro. Não é bem assim, calma. A gente tem preferências, que a gente se posiciona sobre elas. Eu não falei nada, viu, Microsoft? Bill, eu não falei nada. Microsoft não está na lista de preferências, acho que esse é o ponto. Mas tá, o que aconteceu quando o GitHub foi adquirido é que realmente gerou muito burburinho, muita gente ficou preocupada se eles iam manter o produto, se ia subir a precificação e tudo mais. E não necessariamente o CEO tá saindo por nenhuma fricção com os executivos. O que acontece é que agora o GitHub vai mais perto, fica mais próximo da unidade de IA. Então parece que tem um movimento... Entendi. Já que a gente já tá falando sempre de IA, né? O que aconteceu com o GitHub é que ele vai ficar mais próximo da divisão de inteligência artificial da Microsoft. E o cara foi pra outra, né? Já fez dinheiro, resolveu que ele vai fazer mais dinheiro. Acho que tem a experiência do founder de que, como ele já fez um negócio grande, já facilita, né? Ou do executivo. Já fez um negócio grande, facilita o cara captar grana pra ir. E aí acho que ele se sentiu na necessidade de dar uma surfadinha no hype da IA também, né? Fazer a startup dele lá. Eu lembro, como tu falou, uma grande preocupação que teve quando o GitHub foi comprado era isso, né? Se ia virar, tipo, com cara de Microsoft. E eu acho que ele conseguiu segurar essa onda bem, né? Por muito tempo, tipo, a plataforma se manteve ali, funcionando bem, eu não consegui ver que ficou, tipo, com cara de Microsoft. Eu acho que por ele ser fundadora, foi bem, manteve a essência por muito tempo. Acho que essa deve ser a grande preocupação. É o que me levanta de preocupação agora, é isso, tipo, como que quem vai tocar, vai vir um executivo sênior da Microsoft para assumir, não sei se isso já foi noticiado de quais são os próximos passos mais estratégicos, assim, como plataforma. Mas eu acho que é a grande queridinha, né, de todo mundo para manter a codebase. Porque tem mais de 150 milhões de devs que utilizam, que têm repositórios ativos ou estão ali comitando os seus códigos ali dentro da ferramenta. Eles foram vendidos, se não me engano, em 2018, 2019, ali, mais ou menos por ali.
E o cara ficou muito tempo, né? Ele se mudou da Europa para os Estados Unidos então e tudo o mais. Arnaut, só se o Arnaut era muito Pois grande. não sei. Isso aí é lock-up de ação da Microsoft. Pode ser também. Não, mas a sacada, aparentemente, ele já tá no processo de construção da nova startup dele. Então, virou empreendedor serial, né? Já vai pra próxima. Ele tava construindo a startup enquanto trabalhava. É o dev, né? Com 2 empregos. Ele só seguiu o padrão, Isso aí é foda. Boa. E pensando nas nossas próximas notícias aqui, o que a gente pode falar? O que a gente tem de interessante pra falar? Notícia número 2 hoje. Acho que super relevante. Sim. Tá toda a galera aí preocupada com qual IA que vai performar melhor, qual LLM que tá funcionando e tudo mais. E aí, o nosso queridinho ChatGPT, né? O Sam Altman, a OpenAI, fizeram o lançamento lá do GPT-5. Bem naqueles padrões de lançamento de Eu vi, empresa foi de tech, interessante, né? uma pegada meio Steve Jobs. Isso aí, os caras estão tentando copiar o modelo lá atrás da Apple. O único problema. Não funcionou. Não funcionou, né? Assim, é que ele usou o ChatGPT pra montar a estratégia montar o script do do lançamento. Foi isso. O ChatGPT-5. E aí, o que aconteceu é que eles admitiram que fizeram muita besteira, deram um rollout em algumas coisas que eles tinham implementado. Mas pra mim o mais curioso é que e aí eu não sei se foi erro, se deixaram o estagiário responsável pela apresentação e tudo mais. O produto, colocar ele na frente de todos os clientes e ajustar alguma coisa, putz, isso aí a gente tá acostumado. E com a escala da OpenAI ainda é mais crítico ainda. Tem coisa que só vai realmente acontecer quando subir pra produção na mão de 100 milhões de clientes. Mas os caras meteram um gráfico de performance que tava vergonhoso. Os caras manipularam a escala assim. E aí, cara, era bizarro, porque era absolutamente o 0 ficava mais próximo do, sei lá, do 60, e a escala dos 50 pro 60 era um negócio absurdo. Eu falei assim, cara, deram pro estudante de segunda série fazer o gráfico aqui. A escala matemática foi completamente pro saco, porque os caras queriam provar que o modelo performava bem. Então, pra poder provar o ponto dele lá, fizeram esse gráfico totalmente ou errado ou manipulado, não vou me atrever a dizer qual que era, supostamente errado, né? Sim. É assim que meu advogado ensinou que eu tenho que falar. E para provar que os benchmarks, que os resultados da OpenAI estavam melhores do que a concorrência, né? Só evidenciou para mim que a galera tá disposta a fazer de tudo para provar que o meu modelo é melhor. Tem gente até contratando dev de 250 milhões de dólares. 250 milhões de dólares, entendeu? E roubando da OpenAI, inclusive. Deve ser por isso que eles estão desesperados, não sei. Vai saber, né? Foi próximo, né? Eles aceleraram o lançamento próximo dessas notícias aí também. Deve ter tido influência, inclusive, né? Pra poder provar que eles ainda estão de pé mesmo sem o cara que era... Isso tá uma competição. Eu não falei que não acompanho notícia, mas dá pra ver, assim, a movimentação de, tipo, toda hora algum modelo é o melhor modelo pra alguma coisa. E aí, tem uma parte que é PR, assim, mas tem bastante coisa que realmente uns devem estar evoluindo mais pra um lado, mais pro outro, mas quais foram os principais problemas, assim, que teve do GPT-5? Bom ponto. Primeiro, a galera reclamou. Esse aí eu acho meio besteira, mas assim, já que a galera tá pedindo obrigado, falando por favor também. Pedindo obrigado, né? Pedindo por favor e falando obrigado pros agentes, muita gente reclamou da falta de empatia do GPT-5. É isso aí. É isso aí, cara. A galera tava reclamando que o GPT-4 ou o 4 lá era mais empático. E o 5 tá meio metendo o pé na porta e tudo mais. Talvez já seja aí a Skynet, o apocalipse dos GPTs, né? Que ela já tá se revoltando, não sei, pode ser. E aí eles fizeram algumas correções pra deixar a IA mais empática. Mais brother. O próprio Sam Altman pediu desculpas depois e falou que eles iam dar rollback em algumas coisas. E aí o segundo problema é que quando subiram a versão 5, isso vai acontecer toda vez que subirem a versão dos agentes, né? Além de quebrar meia dúzia de startups, porque eles lançam as funcionalidades que as startups estavam fazendo, isso aí aconteceu, né? Agora o modelo lá de racionalização, então ele, além de buscar, ele explica como é que é o pensamento dele, gera imagem, gera vídeo. Cada vez que eles lançam uma versão, eles pegam metade das startups que são construídas em cima da própria OpenAI e já mata, já derruba, com funcionalidades novas. Mas o que aconteceu é que eles desestabilizaram modelos antigos. Então, quando eles lançaram o 5, a gente já tá acostumado com isso, chama retrocompatibilidade.
Pro pessoal da engenharia de software aí, já sabe o que eu tô falando, né? Lançaram a API nova e a API antiga parou de funcionar. Basicamente isso, assim. Clássico da engenharia de software. E aí muita gente ficou revoltada porque tinha muita aplicação usando os modelos antigos, a versão 4 e os outros. E aí, de novo, passou algumas horas ali, eles conseguiram estabilizar. Então, cara, release de produto normal, sempre dá problema. Não sei qual que é a novidade aí. Mas e o que eles defenderam, assim, na apresentação, os principais features novas, não estavam funcionando. Essa é a grande polêmica. Quando fizeram um rollout para a base inteira, tiveram algumas que ficaram instáveis, então começou a liberar pra galera e tinha gente que não estava conseguindo usar as funcionalidades. E o pior foi que quem estava usando as funcionalidades na versão antiga também não conseguiu usar. Realmente... Foi uma instabilidade mais generalizada. Mas também que foi resolvido em algumas horas. E o gráfico feioso lá, que eles deram aquela roubada, eles corrigiram. E soltaram depois uma errata falando que colocaram a culpa no estagiário. Basicamente foi isso. Sim. Tá. E essa pressa por lançar novos modelos e, tipo, tomar mais parte do mercado, isso reflete bastante em como as pessoas estão usando esses modelos também, né? O desespero pra, cara, preciso aplicar isso da forma mais rápida possível. Preciso usar o GPT mais novo, a versão mais nova de tudo, né? Correria e maluquice da galera, assim. Sendo que já estavam usando o antigo, tava funcionando, mas tava todo mundo preocupado em lançar logo. E aí todos os influencers preocupados em fazer o videozinho pra viralizar, que tá usando o GPT-5, aí também complica pra todo mundo, né? Um pouquinho de hype aí, né? Mas o que acontece é que esse padrão de lançamento, como a gente falou, tá todo mundo fazendo, né? Quando o Google foi lançar também, no Google I.O., a própria Apple, quando foi lançar as features de inteligência artificial também, colocou a galera no palco, fez aquele estardalhaço e tudo mais. Então a gente tá vendo esse padrão aí de realmente a corrida do ouro, a corrida espacial da era moderna aí. De todo mundo querer provar que o modelo é melhor e tá disposto a fazer quase tudo pra poder provar que tá ganhando, né? Mais ou menos por aí. E puxando agora pra uma pauta, talvez seja um pouco polêmica, talvez a gente não tenha nem profundidade pra deixar ela com certeza polêmica o suficiente. Tava falando com o Matheus essa semana, ele falou comigo, cara, o que é esse negócio de tarifaço aí? O que tá acontecendo? Eu falei, o cara tá vivendo na bolha dele, mas deixa eu me sentir na responsabilidade de trazer as notícias. Basicamente, a gente tá passando por um período de discussão geopolítica super complexa, muita fake news, né? Tem muita gente falando de coisas absolutamente sem saber. Eu procurei algumas atualizações aqui para trazer e a gente falar um pouco. E aí, eu não vou falar de geopolítica, tá? Eu vou falar de como é que isso impacta o nosso mercado, obviamente. Eu só vou falar do que eu sei, não vou ficar criando clickbait aqui também. A gente já é facilmente cancelável, então não vou correr esse risco, cara. Mas, basicamente, os Estados Unidos fizeram movimentos muito críticos lá de tentar proteger o mercado interno e resolveram criar tarifas, criar taxas, né, para produtos de outros países sendo vendidos lá nos Estados Unidos. A galera acho que se perde em entender o que significa a tarifa, né? Na verdade, não é que o Brasil necessariamente vai pagar mais taxas. Na verdade, o processo de transação, quando algum produto for entrar nos Estados Unidos, a China vendeu um produto para os Estados Unidos, né? Esse produto, ao entrar nos Estados Unidos, vai ser taxado. Consequentemente, vai ter impacto na economia local, né? Alguém vai pagar esse preço, seja um empresário importador, seja a pessoa que está consumindo o produto. Normalmente é a gente que paga o pato, porque vão repassar esse preço na ponta, e aí a gente vai estar pagando mais caro por coisa que foi produzida lá fora. Primeiro que acho que a galera tem dificuldade de entender esse conceito básico de importação e exportação, mas pensando no nosso mercado, isso criou alguns entraves muito críticos, porque tudo que a gente está falando de IA aqui, por exemplo, é muito direcionado e só tá dando certo, só tá escalando na velocidade que tá, porque a gente tem tecnologia de hardware, inclusive, para poder executar isso, né? A gente sabe que algum tempo atrás, cara, não tinha servidor potente o suficiente, não tinha GPUs e tudo mais. Veio a NVIDIA, veio a AMD, veio as empresas de tecnologia, construíram seus grandes data centers, construíram tecnologia de GPU para poder fazer processamento paralelo, e agora a gente tem modelos de IA que rodam nessas tecnologias. Por isso que as ações da NVIDIA foram lá para o espaço e tudo mais. Só que vamos lembrar que essas tecnologias são normalmente produzidas na Ásia. Boa parte delas é produzida, inclusive, na China. E aí, colocar tarifa de 50% em cima dos microchips que são utilizados para rodar as IAs dos modelos proprietários americanos, vai dar problema. E o iPhone feito na China? Aí já estão dando um jeito de resolver isso aí. Porque ele é designed em Califórnia,
Sim. Made in China, né? É um detalhe que a galera esquece, né? É porque eles pararam de usar o Made in China, eles começaram a usar design da Califórnia. Ah, pode Aí crer. a galera se esquece que todo o hardware, ou boa parte do hardware que é produzido hoje, tem origem nesse país. Então, não se tem uma boa resposta de como você vai resolver essa equação. Senão, daqui a pouco, cara, o iPhone vai estar custando, putz, sei lá, o dobro do preço, assim. Sim. E o que aconteceu recentemente, e eu já esperava que esse movimento acontecesse, os CEOs das grandes corporações foram atrás da presidência dos Estados Unidos, cara, foram atrás das principais autoridades de comércio exterior e falaram: aí não dá, a gente não vai conseguir Aí tu me produzir nada, quebras. né? Então, nos últimos dias tiveram encontros do Tim Cook, do CEO da Nvidia, todos eles diretamente com o Trump, para inclusive negociar, tá, novos mecanismos para que você possa trazer tecnologia chinesa para os Estados Unidos. Então, fica todo esse hype aí falando que, cara, tarifaço para aqui e para lá. No fim das contas, tá cheio de brecha porque os negócios não podem parar. E aí as grandes empresas que têm influência vão lá e vão fazer o seu respectivo lobby. A notícia que eu tenho é a seguinte: a Nvidia negociou com o governo americano que ela vai repassar 15% dos valores que são transacionados dessas importações. E assim que eles arrumaram um jeito de mitigar. Então, no fim das contas, o governo americano estaria lucrando mais com essas importações que estão acontecendo. Tudo isso para dizer que, cara, a gente faz todo esse hype aí, no fim das contas, tem muita coisa acontecendo em bastidores para poder fazer a economia girar, para a tecnologia não parar e tudo mais. E eu tenho muita dificuldade de acreditar que essas tarifas vão simplesmente ser implementadas assim e ninguém ia fazer nada, sabe? Não é que a gente ia simplesmente pagar o dobro do preço no iPhone. Pouco provável. A Apple não ia aceitar isso. Sim, sim. E é por isso, cara, que eu fico na minha, só nos Por isso que você computers. decidiu ficar só nos Eu computers. fico só nos computers, faço meu trabalho ali, pá, estudo minhas coisinhas. Porque é muita coisa, é muito complexo, cara. O negócio acontecendo um monte de coisa, e tarifa de lá, e tarifa de cá. Eu nem tenho dólar. Mas tem iPhone. Tenho iPhone, mas aí. Ah, o imposto vai pegar pra cá também? Não Então, pega, pô. Mas aí mexe no preço Comprei do lá iPhone. nos Estados Unidos. Mas é lá mesmo que vai pegar. Aí complica. Não, mas cara. Mas eu vi o pessoal falando de afetar, não é sobre a notícia que tu trouxe, mas para eu conseguir conectar também com algo que eu tava acompanhando essa semana, mas é o lance da Visa e da Mastercard, que é bem de tech Complexo. mesmo, né? Como eles estão com tecnologia, tipo, bloqueando algumas pessoas que não deveriam usar a Visa e Mastercard aqui no Brasil, porque foram bloqueadas. E é engraçado que, tipo, via sistema isso tá acontecendo, tá ligado? E aí fica um negócio de o quanto essas empresas são reguladas no país e como que isso é controlado com tecnologia. Eu achei interessante que é algo que a gente faz, tá ligado? Esse é o gancho legal da notícia, né? Putz, a gente podia falar de taxa, de geopolítica e tudo mais, mas vamos falar do que a gente sabe. No fim das contas, alguém tem que implementar isso. Imagina o Dev apavorado. Imagina os caras que trampam com RP nos Estados Unidos. Como é que você... Aí, cara. Eu não tinha parado pra pensar nessa. Isso é uma coisa que eu pensei depois que tu falou. Imagina o Dev do RP lá falando: puta, Trump, para, cara. Vai ter que mexer nas taxas tudo. Isso me lembra uma coisa que isso vai ser muito trampo pra gente, vai ser muita coisa pra gente fazer. Quem trabalha com RP sabe exatamente do que eu tô falando. Vai ter reforma tributária no Brasil. Então, isso aí. Isso aí vai virar os RPs de ponta cabeça. Vai ter empresa quebrando porque não consegue implementar. Vamos fazer um RP. Vamos fazer. Agora já Pleno pronto. 2025, tá? Pronto pra reforma tributária. Vamos fazer RP. Fazer RP do zero talvez seja mais fácil. Eu me atrevo a dizer aqui, vou fazer uma profecia, mais fácil do que adequar os RPs de mercado à com reforma AI, tributária. RP com AI. Com AI. Tem muita gente testando. Mas, putz, isso é muito legal, porque realmente alguém vai ter que implementar esse negócio depois. Então, às vezes uma canetada de um político, de um presidente, alguma coisa assim, é uma medida que vai ser implementada em horas. Fazer rollout disso, do ponto de vista de tecnologia, para as bases de clientes de RP no varejo aí, nossa, cara, é trampo de anos. E por isso que quando sai uma medida dessa, normalmente as empresas têm um tempo longo para se adaptar. Tem gente que nem se adapta, morre no meio do caminho mesmo e nem rola de fazer. Mas RPs são um exemplo muito bom de sistema que é super afetado por essas mudanças, né? De como que o imposto incide sobre o serviço, sobre produtos e tudo mais. Sim. E que não tem um jeito fácil de fazer, não, sinceramente. Não, e agora, tipo, imagina quando tava rolando. Agora tá valendo mesmo algumas taxas, né? Mas imagina quando tava só uma discussão política.
Aí fica o cara, pô, priorizo isso na sprint ou não? Vai entrar a nova taxa ou não? Chato. E aí a notícia Se a era. barata voa total no time de A desenvolvimento. notícia era: todos os produtos do Brasil vão ter uma taxação de 50%. Aí é fácil, né, pô? From Brasil, 50%. Aí, O problema é que aí tem uma tabela Aí por chegou na segmento, hora, por indústria. lançou a lei. Não, suquinho de laranja não vamos ficar sem. Isso Suquinho aí. de laranja é zero. E aí tá o dev. IFE, suco de laranja. Começou com o IF, né? Começou com IF Brasil, IFE, Else. IFE, IF Brasil Else. 50%. Aí já entrou Aí a já primeira virou um exceção, Else né? IF já. Aí já entrou a virou um primeira exceção, switch. suco de laranja. Aí entrou a segunda exceção, cara, minério. Aí foi entrando. Deve ter algum RP que fez isso aí num switch case. É possível e provável. Ou um motor de tomada de decisão com inteligência artificial. Quem sabe? Será com que tem alguém certeza. fazendo? Né? Acho que não. Em vez de fazer a lógica ali do if É um else, mito, do cara. switch. Ninguém tá usando inteligência artificial, na verdade. Tá usando, mas tá falhando, né? 95% dos casos, segundo o MIT. É muito curioso pensar, e a gente estava discutindo aqui ao longo da semana, o tempo que a gente tá junto, né? Como é que as pessoas de tecnologia se posicionam, e acho que esse é um exemplo muito legal, né? Da gente entender como é que uma notícia dessa afeta o nosso trabalho e tentar estar bem posicionado, né? Usar IA do jeito certo, realmente, para tentar resolver esses problemas. Mas tá aí um fator super humano que a gente não vai eliminar, né? Não tem uma IA presidente que vai falar Sim, às como é vezes que era vai até decidir melhor, as né? coisas e tudo mais, né? Mas... Bem Black Mirror isso aí. Mas essas são as notícias da semana. Esse é o nosso posicionamento, essas são nossas ideias sobre o que tá Aí acontecendo. uma dúvida que tá na minha cabeça. Tu que tá com uma camiseta gamer. Tô Como fantasiado é de que dev esse hoje. tarifaço afeta os games? Pô, eu vou ter que me inteirar. Mas os games são produzidos fora, né? Então, pro Brasil, sempre teve. Verdade. Historicamente, a gente teve taxas absurdas em cima dos games. Teve uma época que a galera dizia que os games eram muito. Estimulavam a agressividade. Aí começaram a meter tarifa no GTA, porque a galera ia, cara, sair fazendo GTA nas ruas da cidade, assim. Acho meio catastrófico isso aí. Sim. Mas me faz lembrar uma estratégia muito, muito clara que a Sony teve quando foi lançar o PlayStation no Brasil, acho que era o PS4 na época. E eu lembro do executivo dando a entrevista. Ele falou: cara, eu posso vender 10 mil consoles a um preço popular, ou eu posso vender 1.000 no preço que eu quiser. Tem 1.000 brasileiros para pagar, eu vou vender para os 1.000 brasileiros que estão dispostos a pagar. Então eu lanço no preço que eu quiser. Então acho que primeiro tem um fator de mercado que aí sim passa por taxa, por imposto e tudo mais, mas tem um fator mesmo de posicionamento dessas marcas. Quando a tecnologia chega no Brasil, chega com o preço que as corporações querem, né? Tipo, nosso mercado não tem sido forte o suficiente para ter produção local, nunca fez sentido. Até tem ótimos estúdios de games independentes no Brasil, mas acho que poucos deles conseguiram ganhar proporção para poder vender para fora também, então acaba sendo um problema de importação mais do que exportação de tecnologia. Enfim, tem muita coisa legal, muita coisa acontecendo. Essas notícias a gente vai tentar trazer com alguma frequência, sim, sempre mais ou menos nesse formato. Sim, eu tento me inteirar, o Matheus tenta opinar. É basicamente isso. A opinião é comigo mesmo. Boa. E esse foi mais um Tech Solvers Podcast. Eu vou te pedir para comentar aqui, ó. Se tu já sabia dessas notícias, se já estava inteirado, eu tô que nem eu que descobriu agora que tem um tarifaço acontecendo aí no mundo. Não te esquece de te inscrever no canal, clicar no sininho. Se tu tiver com o navegador em inglês, é subscribe, né, no canal. Clicar no sininho. Segue a Nave no Instagram, @nave9tech. Me segue no Instagram, @Matheus Dannenberg. Segue o André também. No Instagram eu sou andrenunes.tech, mas segue a gente também no nosso LinkedIn, tá sempre conteúdo legal lá no LinkedIn da Nave, no meu LinkedIn também, pode procurar a Nave 9 e André Nunes. Valeu!